Os números, a princípio, não empolgam. Já está com uma negociação em andamento, segundo o Bruno Andrade, da ESPN. Ok, fechou? Bola pra frente. Cada um segue sua vida. Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu por nada. Tamo junto, Oscar. Fala, torcida tricolor, como vocês estão? Gustavo aqui, diretamente do interior de São Paulo, de Barretos. Sejam muito bem-vindos ao canal DNA Tricolor. E hoje, finalmente, trago ótimas notícias pra gente, torcedor são paulino. Detalhes sobre a negociação com o Júlio Baptista, que vai assumir a base do São Paulo depois que o Alan Barcelos deixou o clube. Detalhes sobre o Arthur, atacante do Botafogo, que possivelmente vem por empréstimo com opção de compra no final do contrato, ok? E também detalhes da novela do Oscar, como ela vai terminar, ok? Então, já deixa seu like, se inscreve, sejam muito bem-vindos ao canal. E vamos ver aqui os detalhes juntamente com a arquibancada tricolor e as informações do André Hernan, ok? Sejam muito bem-vindos, até daqui a pouco. Tchau, tchau. A contratação de Júlio Batista para assumir o Sub-20, ele que estava no Real Valladolid, né, ali o Sub-20 do Real Valladolid, é o novo técnico do São Paulo Futebol Clube. O contrato será assinado nas próximas horas, de 3 temporadas esse vínculo. Então, o Júlio Batista, que estava livre no mercado desde 2006, ele chegou a ser anunciado como novo técnico do Sub-19 do Real Madrid, mas depois ele voltou atrás nesse convite, e é um cara que enfim, ficou fazendo curso, qualificação, tirou licença UEFA e tudo mais aí para poder, então, estar pronto para novos desafios. Ele esteve em Cotia recentemente, dando uma palestra, né? Já preparando aquele terreno, né? O famoso preparar o terreno. E aí, então, vai ser anunciado nas próximas horas. Números dele no time espanhol. A gente tem até uma arte aqui, para a gente colocar na tela para vocês. 63 jogos, 20 vitórias, 10 empates e 33 derrotas, os números aí do Júlio Batista no 20 do Real Valladolid. Óbvio que a gente tem que considerar que o Real Valladolid é um time fraco, um time que chega para ser campeão, né? Os números, a princípio, não empolgam, é por óbvio, né, Raí? Mas eu acho que não dá pra gente levar muito em consideração, dado o contexto que ele estava, né? O time que ele estava. Vamos ver no São Paulo, que tem favoritismo na base, né? Pois é, não existem elementos aí para avaliar. Qualquer coisa que ele tenha feito de trabalho como treinador, tem que esperar e começar a desenvolver, trabalhar, treinar, enfim. É uma prata da casa, um cara formado no São Paulo. Eu acho que tudo que dá para dizer é, vamos ver. Não tem muito o que avaliar, não. E o trabalho de base é muito peculiar também, né? Muito diferente de trabalhar no time principal, no time profissional. É um cara que tem uma experiência grande, tem uma bagagem enorme, né? Jogou muito tempo no São Paulo, jogou 10 anos no São Paulo, jogou bastante tempo na Europa também, em grandes clubes, jogou no Real Madrid, jogou no Arsenal, Roma, enfim. Um cara que tem uma carreira importante. Espero que ele tenha se preparado aí para esse momento, imagino eu que tenha se preparado, né? Até por ter morado muito tempo na Europa. Isso é um pouco uma cultura mais europeia do que nossa aqui no Brasil, dos jogadores que vão na reta final ali da sua carreira, né? Começarem a se preparar para o passo seguinte, seja em gestão, seja em ser técnico, né, à beira do campo. E a Europa tem os melhores cursos, o melhor da preparação para esse passo seguinte, né? Então eu imagino, até por ter sido um cidadão europeu durante muito tempo, o Júlio Batista se preparou bem aí para esse passo seguinte, e a gente vai ver quando o trabalho dele se iniciar. Um belo material humano ele vai ter em mãos, visto que o São Paulo produziu na última copinha, né? Eu nem sou daqueles que acompanham muito futebol de base, já disse isso 1 milhão de vezes aqui, realmente não vejo muito. Mais ali a copinha, que é um torneio que de fato tem uma visibilidade maior, né? Mas deu para ver ao longo dessa campanha, né, de vice-campeonato, mesmo não sendo um grande acompanhante aí do futebol de base, que o São Paulo tem um belíssimo material humano, né? Meninos de muito talento, de muita qualidade, que podem continuar sendo desenvolvidos aí por um novo profissional. Então, o que eu acho que a gente pode fazer é esperar, aguardar e ver como o trabalho dele vai ser à frente do São Paulo. Trouxe aqui para vocês os detalhes, né, da informação do Gabriel Sá, somente para a gente complementar aqui. Gabriel Sá pode cravar. Júlio Baptista é o novo técnico do Sub-20 do São Paulo. O ex-jogador de 44 anos assinou um contrato por 3 temporadas. Ele chega para assumir o lugar de Alan Barcelos, que pediu demissão nas últimas horas. Júlio tem experiência como técnico Sub-20 do Real Valladolid, da Espanha. Seu anúncio deve acontecer até amanhã. Então, não é uma novidade, tipo, meu Deus, até porque ele é o segundo trabalho dele, se não me engano, nas categorias de base. É uma prata da casa, né? Formado em Cotia. E vamos torcer pra dar certo, porque a gente perdeu um talento incrível que é o Alan Barcelos, cara. Então vamos torcer pra dar certo. Material humano não vai faltar, como disse o nosso amigo Raí ali, arquibancada tricolor, tá? E espero que ele faça um ótimo trabalho, né? Que ele reconquiste os São Paulinos, principalmente a base São Paulina, que a gente não perca a nossa essência, né? Porque a gente revela muito talento, embora não esteja sendo muito usado, né? Mas enfim, que dê tudo certo. Agora, torcida, notícias do Oscar, a negociação do Oscar diretamente com a fonte da Globo, Globo Esporte. Fechado, São Paulo e Oscar acertam a rescisão de contrato. O Meia receberá 10 milhões dos cerca de 60 milhões previstos até o fim do contrato, que era válido até o fim de 2027, ou seja, ainda tinha mais um ano de contrato.
O staff de Oscar entende que ele teria direito a receber o valor total do contrato, cerca de 53 milhões. No entanto, o jogador cobrou até novembro de 25, quando sofreu um mal súbito. Além disso, o Meia decidiu se aposentar. Ou seja, pessoal, Oscar não joga mais pelo São Paulo, e Oscar abriu mão de receber tudo até o final do contrato. Justo, né, Oscar? Já processou a gente lá atrás. Agora você volta e não joga nada. Então, é justo. Vai receber o que jogou e a gente não vai pagar o que não jogou. Ok? Fechou? Bola pra frente. Cada um segue sua vida. Grande abraço, tchau, tchau. Valeu por nada. Tamo junto, Oscar. Bom, torcida, agora bora ver finalmente mais informações sobre a negociação do São Paulo com o atacante Arthur do Botafogo. Sem mais delongas, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Paulo negocia com Arthur, ponta do Botafogo. A ideia surgiu nos bastidores do São Paulo depois da lesão do Lucas Moura. A ideia é um contrato de empréstimo pelo jogador que hoje é do Botafogo, com opção de compra. Ele tem 29 anos, hoje é reserva do time do Botafogo, passou a ser reserva nessa última temporada no time do Botafogo e também é alvo do Atlético Mineiro. A ideia do São Paulo é garantir, ter uma opção de compra ao término do contrato de empréstimo, contratado de empréstimo antes do encerramento da janela de transferências. O grande empecilho que o Botafogo, no começo do ano passado, começo da última temporada em 2025, comprou o Arthur do Zenit por 10 milhões de reais. 10 milhões de euros, perdão, 62 milhões de reais naquela época e tem um contrato válido até o fim de 2029. O nome surge na ausência do Lucas Moura. O Arthur já teve passagens pelo Palmeiras, é revelado nas categorias de base do Palmeiras. Teve uma ótima passagem pelo Red Bull Bragantino quando foi para o futebol europeu e retornou na última temporada para vestir as cores do Botafogo. Foi até o substituto à época do Luiz Henrique, hoje jogador da seleção brasileira, veste a camisa 7, inclusive, do Botafogo, e o São Paulo tenta essa negociação, tenta essa contratação, já está com uma negociação em andamento, segundo o Bruno Andrade, da ESPN, do empréstimo do Arthur com uma opção de compra ao final do contrato. Bom, torcida, vou ser bem sincero aqui, na minha opinião. E eu gosto muito da opção do Arthur, tá? Atacante do Botafogo, pra vir reforçar uma parte do elenco que não tem muitas opções. No caso, a gente só tem o Luca e o Ferreirinha. Ferreirinha nem conta, né? Mas meu medo são os valores astronômicos. Até porque se ele chegar de empréstimo com uma opção de compra, se ele estiver bem nesse 1 ano de empréstimo, lá no final o valor dele não vai baixar tanto, entendeu? É mais um trauma de torcedor São Paulino, né? Porque a gente sempre pega uns refugos aí, do nada o cara tá valendo não sei quantos e o jogador nem joga tudo isso. Mas, se vier, que venha comer na bola, com fome, com sede, que venha determinado a mudar essa moral dele de não conseguir jogar em time grande. Que ele chegou no Palmeiras, não conseguiu. Botafogo. Botafogo é um bairro, né? Convenhamos. Mas também não conseguiu. E também no Zenit da Rússia, não conseguiu. Então, assim, que essa má fase acabe, ok? Que o São Paulo transforme a vida desse jogador e que ele transforme a nossa vida também, que seja um ótimo reforço. Se vier a dar certo, se o Atlético Mineiro não entrar no meio, que seja bem-vindo, que faça uma ótima temporada e que ajude o São Paulo a chegar nos objetivos da temporada. E que é campeão, né? De acordo com a nossa diretoria, agora é campeão. Então, essa é a minha opinião. Então, pessoal, deixo aqui pra vocês essa imagem totalmente esticada e quebrada do nosso canal, tá? Mas pra lembrar vocês de se inscrever, ajudar a gente a chegar à meta de 500 inscritos. Nossa comunidade é nova, tá crescendo. Sejam muito bem-vindos. Deixe seu like, se inscreve, faça parte. Deixa aqui nos comentários o que a gente precisa melhorar, o que a gente traz de informação, alguma fonte específica, vocês gostam de ver qual programa. E vamos sim caminhar juntos pra mais informações e mais notícias com precisão do São Paulo Futebol Clube, o nosso São Paulo que a gente torce e ama tanto, né? Então, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e, se Deus quiser, até mais um vídeo, até o próximo. Até mais.